Fala pessoal, meu nome é Murilo Ribas de Biaso e eu vou estar aqui com vocês em alguns vídeos. Nós vamos falar sobre tanque, sobre reservatórios em fibra de vidro, entre outros segmentos aqui no canal TV PRFV, um canal aqui da Fibrave que a gente aborda temas dos mais diversos para os mais diversos empresários ao redor desse Brasil e até América Latina, se vocês estão me vendo. Como nós estamos falando de reservatório para água, eu poderia falar com você aí, dono de construtora, o dia inteiro sobre reservatório. Mas eu vou trazer 3 tópicos principais aqui. Primeiro ponto, customização. E quando a gente fala de customização, nós estamos falando dos mais diversos pontos. Em bocal, nós estamos falando em diâmetro, nós estamos falando em altura de um tanque, porque eu sei que não é toda obra que vocês têm todo o espaço que vocês precisam para poder colocar o seu reservatório. Eu sei que não é toda obra que você tem bombas ou então alguma adaptação que você precisa fazer na obra ali, que o tanque vai ser um tanque padrão. Então, muitas das vezes, a gente recebe muita demanda aqui de tanques, de reservatórios para locais que são customizados. A gente precisa ter um tanque com uma altura maior, que talvez a carga de vento que esse tanque receba não seja uma carga de vento usual. É por isso que na parte de customização, a Fibrave hoje, ela trabalha como se fosse uma alfaiataria. Nós vamos produzir o tanque que você precisar, na demanda que você precisar, para o espaço que você tem e conseguindo a melhor solução possível. A fibra de vidro tem uma vantagem muito grande quando se fala em customização, porque nós não temos um diâmetro específico, nós não temos uma tubulação específica quando a gente fala em polegada de flanges, por exemplo, de conexões, que muitas das vezes os donos de construtora precisam adaptar àquela realidade. Nós temos os padrões, mas aqui na Fibrave, como nós trabalhamos como se fosse uma alfaiataria, né, que tira todas as medidas e produz o tanque sobre o que você precisa, sobre o espaço que você tem, sobre a disposição que você possui aí na sua realidade, nós vamos adaptar para isso. Como que nós conseguimos isso? Com uma equipe especializada de engenheiros, não só envolvida no processo onde você já comprou e isso já está em andamento, não. Os nossos vendedores são engenheiros, quando precisa de algo mais especializado, sempre envolve no momento da compra, para que todos os pontos sejam entendidos e sejam considerados em seu projeto. Isso é um ponto que eu chamo a atenção demais. Estamos fazendo um projeto especial, estamos precisando de uma demanda de um tanque. Pessoal, não é algo que compra todo dia. Um tanque não é algo que se compra todo dia. Um tanque é um momento da sua obra que depois que você colocou lá, se precisar retirar, se precisar modificar, se precisar alterar qualquer coisa, vai dar trabalho. Então nós precisamos olhar no momento da compra, é onde precisa ser equalizado. Então, é algo que a gente precisa ter atenção aí, é algo que a gente precisa trazer mais energia para esse processo de compra e para que a gente esteja 100% equalizado. Então, customização é um ponto muito importante de se olhar, é um ponto de se olhar no momento de compra, não no momento que seu tanque está produzido e já está entregue, porque depois disso é dor de cabeça. Outro ponto que eu queria trazer aqui para você. Dono de construtora, potabilidade. Vamos falar em potabilidade em tanques em fibra de vidro e até em aço carbono. A potabilidade do seu tanque, como que ela é definida em fibra de vidro? Pela resina. O que a potabilidade traz? Vai te trazer um problema futuro. O cara que comprou o seu tanque, ou você comprou um tanque, o seu tanque chegou aí, você vai ter alguma contaminação futura ou em alguma inspeção, se a resina que foi utilizada não foi uma resina adequada, não foi uma resina que tenha um laudo de potabilidade, seu tanque vai ter problema futuro. É por isso que aqui tudo isso é equalizado. Resina que tem um laudo de potabilidade, consequentemente uma resina mais cara. Você comprando o seu tanque de fibra de vidro, ele possui o laudo de potabilidade? Ele está apto para reservar uma água potável? Então isso são todos os pontos que tem que equalizar no momento da compra. Aqui nós entregamos todo o laudo para você, você recebe um databook, você recebe toda a informação do tanque, dos lotes de resina que foram utilizados, quais são as resinas, quais são as marcas, isso tudo voga para você ter uma segurança na hora de comprar o seu tanque, certo? Então, no momento da compra, é importantíssimo ter a ciência
que o tanque que é para água potável está recebendo uma resina para a água potável, que aquela resina não vai contaminar a sua água. E isso é muito importante que isso seja equalizado para que você traga segurança para as pessoas e para o seu empreendimento. Vamos falar de mais um ponto aqui. Qual é esse ponto? Transporte. Falando de transporte, nós temos diversos pontos a serem considerados. O primeiro deles é peso. O peso de um tanque, sendo ele de aço, sendo ele de plástico ou em fibra de vidro, o que vai influenciar muito no valor do transporte é o peso, além do dimensionamento. Quando nós falamos em tanques acima de 3,80, nós já estamos falando de um número de batedor, nós já estamos complicando aí, dependendo da estrada, dependendo do viaduto que não passa, já passa a se tornar um transporte mais caro. Mas quando nós falamos de peso, o que eu posso te falar dos tanques de fibra de vidro? Os tanques de fibra de vidro possuem um peso muito reduzido, que ele não vai só baratear o seu transporte, ele também vai facilitar e baratear o seu descarregamento, a sua verticalização, a base onde esse tanque vai ficar apoiado ou esse tanque vai ficar enterrado. Tudo isso é economia que nós geramos com tanques de fibra de vidro. O de plástico, ele é um tanque mais leve, mais barato para transporte? Eu te digo com certeza que sim. Mas quando nós falamos em customização em plástico, que era o primeiro ponto que a gente estava falando, é algo que o plástico infelizmente não consegue suprir. Quando nós falamos em durabilidade a médio e longo prazo, é algo que o plástico não consegue suprir. Quando nós falamos em fibra de vidro, em reservatórios de água, em PRFV, o Fibrave hoje tem 50 anos, eu tenho tanques com 50 anos no mercado sem manutenção, com resinas de potabilidade, e esse tanque está em operação até hoje, com customizações que foram necessárias. A fibra de vidro, lógico, quando se compara com plástico, com aço carbono, com inox, nós não estamos falando que a fibra de vidro é superior a todos. Nós estamos falando que cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Quando nós falamos em fibra de vidro, nós falamos em customização, nós falamos em durabilidade, nós falamos em um peso reduzido, nós falamos em uma verticalização, um apoio para esse tanque, uma base não sendo considerada com valores excessivos por conta do peso, por conta de sobrecarga em cima do solo. Nós estamos falando em uma economia em todos esses pontos. Então, falando um pouco da fibra de vidro para vocês, donos de construtora, são esses 3 pontos. Nós poderíamos ficar aqui falando sobre os benefícios aí que a gente consegue trazer para a sua obra, para o seu empreendimento com os tanques em fibra de vidro, mas hoje a gente quis abordar esses 3 tópicos que foram customização, potabilidade e transporte. E quando for comprar tanque, compra com segurança, tenha certeza aí que a resina tem um laudo de potabilidade, todos os testes de qualidade são feitos antes do seu tanque sair, testes de estanqueidade, testes da resina, que as customizações, que a volumetria que você precisa estar em dia, que os bocais que você precisa estejam no local que foi planejado. Então, isso tudo são pontos de alerta e eu desejo um bom 2025 e nos vemos numa próxima aí falando dos próximos tópicos para que esse vídeo não fique muito extenso. Obrigado e um ótimo dia aí para vocês. Interessou nesse vídeo, interessou nos tópicos que a gente conversou hoje aqui? Nós temos um blog que nós produzimos com todas as informações e mais ainda sobre todos esses tópicos que nós estamos falando com você, dono de construtora. Esse blog está aqui na descrição. Se você tiver interesse, pode entrar lá. Se tiver alguma dúvida que você tem sobre o tanque de fibra de vidro, pode mandar para a gente também, manda lá uma pergunta. E caso você tenha alguma obra, alguma coisa em aberto, algum empreendimento que você precise de ajuda, nós estamos aqui a toda disposição para poder te atender. Nós temos uma equipe de venda compostos por todos os engenheiros para poder te atender. Qualquer dúvida que tiver, fica à vontade em entrar em contato com a gente, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, manda um formulário lá no nosso site. Nós estamos aqui prontos para poder te ajudar. Você, dono de construtora, você, dono de empreendimento, nós estamos aqui à sua disposição.